Acaba de sair na imprensa e a CNN confirmou agora há pouco que o ministro Edson Fachin acaba de rejeitar o recurso da CPI do crime organizado, que pedia a quebra de sigilo da empresa Maredyt. Para quem não ligou o nome à pessoa, a Maredyt é aquela empresa da qual o ministro Dias Toffoli confessou publicamente ser sócio. Estamos diante de um verdadeiro teatro de blindagem dentro do Supremo Tribunal Federal. E para a gente entender o tamanho desse absurdo, eu preciso reconstruir com vocês o passo a passo dessa história, porque o que está acontecendo é uma manobra jurídica que desafia não só a lógica, mas a própria ética que se espera da mais alta corte do país. A CPI do crime organizado vinha fazendo o seu trabalho, investigando ramificações, fluxos financeiros e suspeitas de que estruturas empresariais estariam sendo usadas para ocultar patrimônio e atividades ilícitas. No meio desse turbilhão, surge a Maredyt. O pedido de quebra de sigilo não foi um chute ou um ato de perseguição. Ele se baseava em indícios que conectam essa empresa a figuras e negócios que estão no centro de investigações pesadas, como o caso do Banco Master e as irregularidades no INSS. Mas aí entra em cena o ministro Gilmar Mendes. O que ele fez? Ele suspendeu o pedido de quebra de sigilo da Maredyt. O argumento utilizado por Gilmar foi o de desvio de finalidade. Ele alegou que a CPI estaria saindo do seu trilho original ao investigar a empresa de um colega de toga. Agora eu pergunto a vocês, desvio de finalidade, uma ova. Se a CPI investiga crime organizado e encontra no entorno de um ministro pessoas que supostamente atuam como laranjas ou negócios clandestinos, como as denúncias de um cassino funcionando dentro do resort Taiaiá, isso não é desvio de finalidade. Isso é o cumprimento estrito do dever de investigar. O resort Taiaiá, vale lembrar, foi comprado e vendido por empresas que fazem parte da cadeia societária do Banco Master. Tudo está interligado. Onde está o verdadeiro desvio de finalidade aqui? O desvio de finalidade foi o próprio Gilmar Mendes atravessar o caminho do ministro André Mendonça. O Mendonça é o relator natural desses casos, tanto do Master quanto do INSS e de tudo o que decorre deles. Gilmar Mendes puxou para si essa decisão para salvar o sigilo da empresa do Toffoli. Isso sim é contornar as regras do tribunal. A CPI, logicamente, não aceitou calada e recorreu da decisão de Gilmar. E para quem caiu esse recurso? Para o ministro Edson Fachin. E o que o Fachin fez? Manteve a decisão do Gilmar Mendes. Mas o mais revoltante é o argumento que ele usou. Fachin disse que não poderia ir contra a decisão de um colega, porque não seria da jurisprudência do STF um ministro confrontar a decisão do outro. Parem um pouco e pensem comigo. Que jurisprudência é essa que só vale para um lado? Quando Gilmar Mendes se meteu na relatoria do André Mendonça para suspender a quebra de sigilo, onde estava a preocupação com a jurisprudência de não confrontar o colega. Para proteger o sigilo do Toffoli, o Gilmar pôde confrontar a relatoria do Mendonça. Mas agora, para restaurar a legalidade e permitir a investigação, o Fachin diz que não pode se meter. É a conveniência jurídica elevada à 10ª potência. Isso mostra claramente de que lado Edson Fachin está. Para quem ainda tinha alguma dúvida sobre o perfil moderado ou técnico de Fachin, essa decisão expõe as bandeiras dele à luz do dia. Lembram quando ele propôs a criação de um código de conduta para o STF? Pois é. Agora fica claro que aquele código não era para trazer ética para dentro da corte, mas sim para criar uma barreira contra as críticas externas. Ele não quer que os ministros ajam com ética. Ele quer que nós, cidadãos, paremos de cobrar ética deles. Fachin agora se integra formalmente a essa ala do Supremo que está enterrando, uma a uma, as investigações que incomodam o sistema. Estão enterrando o caso Master, estão enterrando o escândalo do INSS e estão asfixiando as CPIs que tentam jogar luz sobre o que acontece nos porões do poder. O que vemos é um Supremo que não se comporta mais como um tribunal, mas como uma guilda, uma corporação onde a prioridade máxima é a proteção mútua. Se um ministro está em apuros, a jurisprudência
é moldada na hora para garantir que ninguém toque nele. Enquanto isso, o crime organizado, que deveria ser o foco da CPI, assiste a tudo isso de camarote, sabendo que, se o caminho chegar perto de alguém importante, haverá sempre um ministro pronto para assinar uma liminar de suspensão. Nós vivemos um momento de trevas institucionais, quando o relator de um caso é ignorado, quando o sigilo de uma empresa de um ministro é tratado como segredo de Estado, mesmo diante de indícios graves, e quando os recursos são negados sob pretextos de uma cortesia entre colegas que não existe na hora de perseguir adversários, a democracia está ferida. O caso do Tayaya e da Meredith é o fio desse novelo. Eles sabem que, se a quebra de sigilo acontecer, o que vai aparecer ali pode implodir a narrativa de que tudo não passa de perseguição política. Por isso, o desespero. Por isso, a pressa em rejeitar recursos no meio do final de semana. Eles têm pressa em calar a investigação. Eu continuarei acompanhando cada detalhe dessa blindagem. Não vamos deixar que esses nomes e essas decisões caiam no esquecimento. A transparência é o único remédio contra essa doença que corrói a nossa justiça. Se você acha que essa análise faz sentido e que o Brasil precisa saber o que está acontecendo nos bastidores dessa decisão do Fachin, compartilhe este vídeo. Se inscreva aqui no canal. A gente não tem medo de dar nome aos bois e de questionar quem acha que está acima da lei. Obrigado pela audiência e fiquem atentos, porque o sistema nunca dorme, mas nós também não. Até a próxima.